Olá a todos, amigos e amigas do canal Eu Espírito, eu sou Carla Lima e hoje eu estou aqui com vocês para dar início e introdução a um novo curso em nosso canal. Vamos abordar o tema O Caminho ao Eu Superior, segundo os Kahunas. Então é um estudo baseado na técnica do Ho Oponopono. E, claro, todos vocês sabem que eu tenho muita afinidade a essa técnica de limpeza energética das memórias negativas, que é um conhecimento muito antigo desse povo havaiano. Vocês imaginem um povo feliz para o qual tudo era permitido, sem problemas de consciência ou sentimento de culpa, porque para eles o pecado era apenas prejudicar ou ferir a outra pessoa. Esse povo sabia controlar o tempo e obter a cooperação dos elementais, além de fazer preces que eram infativelmente respondidas por seus eus superiores. Os seus sacerdotes conheciam o segredo da cura instantânea e conheciam o segredo também de prever os possíveis futuros, as probabilidades que estão em nossos campos, mudando até para atender ao desejo das pessoas, desde que não prejudicassem a ninguém. O que eu estou falando agora nesse momento para vocês não é uma utopia. Esse povo e esses sacerdotes existiram, e é o estudo de seus conhecimentos e práticas que eu proponho e que venho contar aqui para vocês, para que vocês também possam utilizá-los em sua vida diária. Vamos aprender então a oração Huna, que está baseada nos conhecimentos do povo havaiano Kahunas. E antes de mais nada, claro, utilizando a técnica do Ho Oponopono de limpeza de memórias, eu limpo em mim todas as memórias negativas que compartilho com cada um de vocês que vão ter acesso a esse vídeo. Peço que a grande divindade, o Deus interior de cada um de nós, limpe, purifique, neutralize, cesseie, transmute todas essas energias em luz pura e amor incondicional, sempre. Bem, vamos lá. Huna, que quer dizer segredo e que era zelosamente transmitida de pai para filhos pelos Kahunas ou os guardiões do segredo, como eles eram chamados, sacerdotes do antigo Havaí, agora pode ser revelada a todos que queiram conhecer esse surpreendente corpo de conhecimentos acerca da estrutura da psique humana e seu funcionamento, que é comprovado pelo uso de um povo por mais de 5.000 anos. Para os Kahunas, homens capazes de realizar verdadeiros milagres, tais como cura instantânea e a resolução de problemas pessoais e sociais, o ser humano é triuno e é constituído de 3 eus, ou espíritos independentes, cujas funções nós vamos examinar passo a passo, com detalhe, através desse estudo que eu estou introduzindo hoje com vocês. Tá? O eu inferior, que nós poderemos chamar aqui de eu básico, a fim de não transmitir uma noção errônea de que é menos importante que os demais, e que é o subconsciente, conhecido pela psicologia, o eu médio, ou o consciente, e o eu superior, ou superconsciente, só aceito, por enquanto, por facções menos ortodoxas da psicologia oficial. Então, fique ligado, venha comigo nessa viagem para que a gente possa introduzir-se no conhecimento da Huna, que é uma oração, prece, ação. Eu quero que você
se conecte muito de forma atenciosa a esse estudo, porque eu vou falar muitas coisas aqui que precisam ser assimiladas pelo seu consciente, de modo em que você, no momento em que for colocar em prática a técnica da runa, você tenha isso presente em sua mente. Isso vai facilitar a sua comunicação através da prece e oração com o seu eu superior, né? A runa reconhece 10 elementos importantes na constituição e na operação do sistema humano, que são o corpo físico, os 3 espíritos ou os 3 eus, que é o eu inferior, o eu médio e o eu superior, os 3 corpos etéricos, um para cada eu, e 3 níveis de energia ou força vital. O corpo físico, vamos examinar cada um agora detalhadamente. O corpo físico, para os propósitos da runa, o corpo é real, pelo menos tão real quanto as demais coisas ao nosso redor. A runa diz que o homem e seu corpo evoluíram através do mundo animal, desde as formas menos conscientes de vida para as mais conscientes, até chegar ao próprio homem, e não só do mundo animal, mas através do mundo de criaturas em geral, aprendendo a construir os elementos em um corpo para abrigar seu eu e usando a força ou o poder da vontade para fazer estes elementos chegarem ao seu lugar. Como criatura marítima, aprendeu a construir uma concha para si a partir dos elementos de seu meio ambiente. Também aprendeu a trabalhar em grupos bem cedo, formando os corais, e finalmente evoluíram a um corpo capaz de abrigar uma consciência, surgindo o corpo humano. Essa é a teoria da evolução, segundo os Kahunas, né? A runa não nos diz como aconteceu este último processo, né, do homem de chegar até a consciência, até o corpo humano. Ela não nos diz, ela não nos fala, nenhum estudo que eu tive acesso, pelo menos relata esse último passo evolucionário, mas diz que para aceitar o fato de que isso aconteceu e que finalmente foi desenvolvido um corpo no qual a consciência podia ter sua expressão mais refinada. Eu quero deixar claro aqui, abro um parênteses, que o que eu estou trazendo são estudos que vocês têm a liberdade de pesquisar através de vocês mesmos. Eu trago para o canal Eu Espírito somente temas que eu creio que vão contribuir com a limpeza do canal de comunicação dos nossos guias espirituais e eu superiores, sobretudo através da meditação, do autoconhecimento, autoavaliação e autoidentificação das sombras que nós necessitamos trabalhar. Então aqui é muito focado técnicas e orações e estudos que levam o ser humano a chegar a esse objetivo. Então, continuando, fecha parênteses, quando ainda no estágio animal, o homem possuía a intuição para dirigir sua vida na forma de instinto, ensinando-o a fazer todas as coisas necessárias à sua evolução e propagação pelo planeta. Há muito, o homem tinha o poder da razão, né? Ele indutiva, mas agora, como corpo humano, podia entender as coisas de uma forma muito melhor que como um animal, né? Finalmente podia ter o controle da sua própria vida. O eu animal, o eu básico, ainda tem, como todos os animais, a orientação do instinto para dizer como formar um corpo desde o momento da concepção
e como digerir a comida ou realizar todo o complicado mecanismo necessário ao nosso crescimento e nutrição, manutenção e reprodução de nossos corpos, né? As consciências, ou os eus, ou espíritos constituintes da trindade humana, estão ligados ao corpo físico de uma forma muito específica, né? Os dois menores corpos, que são o básico e o médio, ele tem seus corpos akas, que são os corpos etéricos, interpenetrando as células do corpo físico humano totalmente. Daí está a explicação quando nós realizamos autocuras ou realizamos curas em outras pessoas, acessando o corpo etérico dessas pessoas ou o nosso mesmo, promovendo a cura no corpo etérico, que se reflete no corpo físico com a cura total da doença, que seja grave ou que seja de menor gravidade, o teor. Está aí a explicação dessa ligação e que provoca o fenômeno da cura no corpo físico. Vale ressaltar também que o terceiro eu, que é o eu superior, fica fora do corpo físico, ligado ao nosso eu básico por um cordão de substância etérica, que é chamado cordão prata pelos ocultistas, que também está presente na literatura espírita. Foi mencionada várias vezes como cordão de prata, mas é o cordão Aka pelos Kahunas, que é a energia ou a força vital necessária à vida e é captada e transformada pelo eu básico a partir da alimentação e do ar ingeridos, e depois é compartilhada com os outros eus, conforme nós vamos ver através desses estudos. Você imagine a importância de compreender e aprender os conceitos e as técnicas de respiração para poder trazer o prana para dentro de nós e distribuir essa energia na psicosfera que nós estamos nos manifestando, nos expressando, né? A importância também da gente criar uma disciplina até mesmo mais rígida com a nossa alimentação, porque nos deixamos levar muito facilmente pelas facilidades e as coisas que nos iludem, nos seduzem no mundo atual, até mesmo em termos alimentícios. E isso é importante para nós que queremos diminuir esses bloqueios que nos impossibilitam uma comunicação mais direta com o nosso eu superior, ok? Os três espíritos, ou eus, esses três espíritos eus, estão interligados pelo cordão Aka, como são chamados pelos Kahunas. O eu básico é chamado pelos Kahunas de Unipili, que é o nosso subconsciente reconhecido pela psicologia tradicional e que, resumidamente, podemos dizer que é a sede da memória e das emoções e que controla as funções corporais e é suscetível às sugestões. Esse seria o nosso eu, nosso espírito básico, tá? O eu inferior. O Ani, que é o eu médium, ou eu médium, a mente consciente, raciocinadora, o intelecto, não possuindo memória. E o terceiro, que é o Almakua, que seria o eu superior, ou subconsciente, superconsciente, a supraconsciência, uma espécie de anjo guardião que se encarrega de cristalizar o futuro do ser, respeitando, claro, o nosso livre-arbítrio, né, de cada um de nós. Vamos examinar também detalhadamente cada um desses. E o Unipili, ou eu básico, ao desvendar o código contido na palavra Unipili e sua forma alternativa, Uinipili, vamos chegar a uma conclusão muito simples, né, sobre o eu básico, que é um espírito consciente ou uma entidade separada, assim como o eu médio e o eu superior.
que o eu básico, ele é o servo dos outros eus e é ligado ao eu médio como um irmão mais jovem, que detém o controle de vários processos do corpo físico e de tudo exceto os músculos voluntários, que são controlados pelo eu médio, e que em seu corpo Aka pode deslizar para dentro e para fora do corpo físico, impregnando cada célula e tecido do corpo físico e cérebro. Esse Aka é um molde de toda célula, tecido ou fluido corporal. Quando muitas vezes você em pesquisa ouve alguém falar sobre a Inata presente em nós, né? Que é consciente de todos os nossos processos biológicos e físicos e que nos dá a capacidade, a possibilidade de nos autocurar. Nós estamos falando desse eu inferior. É a sede também das emoções. É muito importante que você saiba que o eu inferior, que o eu básico é a sede das emoções. Que também o eu básico fabrica toda a força vital humana, como os kahunas a chamavam, né? Que é o prana, para uso dos 3 eus. Normalmente compartilhamos essa energia com o eu médio e enviamos, né? E o eu médio envia ao eu superior através do cordão Aka ativado para ser usado na concretização de nossas preces. Uma parte mais técnica desse conhecimento que a gente está juntos querendo adquirir nesse novo estudo. Recebe todas as impressões, o corpo básico também, o eu inferior, todas as impressões sensoriais através dos órgãos dos sentidos e as apresenta ao eu médio, né? Os kahunas acreditam que o básico era a sede da memória, na qual estão armazenadas todas as formas de pensamentos criados pelo eu médio. De acordo com o sistema de Runa, os pensamentos são coisas. Cada pensamento torna-se uma minúscula conta de substância Aka, que se aglomera, né, ao redor de outros pensamentos semelhantes, formando a nossa realidade. Quando o eu médio necessita de uma informação específica, instrui o eu básico para ir buscá-la e todo o cacho é revisado, explicando assim a qualidade associativa de nossa memória. E tudo isso acontece normalmente de forma automática quando há cooperação entre os eus. Do contrário, surgem os diversos problemas que nós humanos apresentamos em nossas experiências carnais. Jung e outros psicólogos escreveram muitas vezes sobre como o subconsciente pode ser mau e selvagem, de modo que muitas vezes as pessoas analisadas, elas ficam chocadas e até horrorizadas ao tomar conhecimento dos complexos drenados e com as necessidades e lembranças trazidas, né, à luz pela psicanálise, que é uma ferramenta que nosso Pai, nossa consciência maior nos deu também para tratar do nosso psíquico, do nosso emocional. Pena que ainda a psicanálise no planeta Terra não esteja totalmente trabalhando em sincronia com a psicanálise espiritual, né? Sobretudo a base dos ensinamentos da Conscienciologia, porque seria magnífico. Eu faço parte de um grupo de estudos sobre Conscienciologia em uma academia que está situada aí no Brasil, e eu vou deixar até no link nos links desses estudos o link de acesso ao canal dessa academia, de modo que vocês que têm interesse de introduzir-se nesse universo de estudos sobre Conscienciologia e espiritualidade, desligado de dogmas religiosos, lá, para fazer uma autoanálise, um estudo profundo, vocês possam de alguma maneira ter acesso a
esse canal de ensinamento, de conhecimento que eu estou tendo acesso e que está fazendo um grande diferencial na minha vida atualmente. Tá bom? A runa explica que o eu básico não é muito superior a um animal em termos de progresso evolutivo. Ele é um eu ainda animal habitando o nosso corpo, como em todos os animais, com a vantagem de que de ter conseguido um hóspede ou um companheiro, que é o eu médio, seu guia raciocinador mais sábio. E como tal, conserva muitos instintos e necessidades puramente animais, não havendo razão para condená-lo, mas sim para instruí-lo e procurar elevar esses níveis a níveis evolutivos mais altos, o que é feito por nós mesmos como eu médio. Não devemos esquecer que o eu básico normal é também como uma criança querida e amorosa, sempre ansiosa por agradar e confiante, sempre disposta a colaborar com o eu médio nas tarefas que este deseja realizar, embora muitas delas não o interessem de perto, né? Que podemos dizer nesse sentido? Nós, enquanto personalidade, podemos nos identificar como eu médio, que é o consciente da nossa personalidade. Possuímos nossos instintos alicerçados por esse eu inferior. E nós, enquanto irmãos maiores, devemos, por obrigatoriedade, sim, conscienciológica, conduzir o nosso irmão menor, que é o nosso eu inferior, a desenvolver níveis mais altos de consciência a fim de unirmos nossas energias e poder levar esse conhecimento até o nosso eu superior, porque cada vez mais que evoluímos, nossos pedidos ao nosso eu superior também evoluem, modificam, né, com a tomada de consciência. É muito importante isso. Como eu tinha comentado com vocês, é nossa tarefa como eus médios procurar entrar em contato com o eu básico e o conhecer profundamente, né? Daí é que vai sair as nossas sombras, os nossos medos, os nossos conflitos existenciais e internos que precisam ser trabalhados à luz da consciência no eu médio, de modo em que a gente possa claramente ir erradicando e limpando esse canal de comunicação para que o nosso eu superior nos conduza melhor no nosso percurso evolutivo, né? Para isso é útil procurar saber por que nome ele gostaria de ser chamado, qual nem sempre coincide com o nome do batismo, ou pode ser um nome masculino ou feminino, assim como nós também realizamos exercícios onde a gente tem acesso ao nome dos nossos mentores, ao nome dos nossos eus superiores, que também não coincidem muitas vezes com aquilo que nós pensamos ser, ou com o nosso próprio nome atual. Para que nós possamos travar esse delicioso e divertido conhecimento, torna-se necessário desenvolver um sistema de conversa com o eu básico. Isso mesmo, você conversa com você mesmo, em sua versão mais inferior, na sua versão irmão menor, né? Nós vamos poder falar com ele, dizer que desejamos conhecê-lo melhor e nos divertirmos, brincando juntos, que é a nossa criança interior. Pode parecer infantil, mas o eu básico é uma criança precoce e pode ser esperto, serviçal, voluntarioso, teimoso, fantasioso, ávido ou uma mistura disso tudo e de acordo com a sua natureza peculiar, tal como uma criança qualquer, nós também podemos treiná-lo e se queremos também a sua cooperação, assim como nós treinaríamos um cão ou um gato de estimação. Um gato fica um pouco mais difícil, né? Os gatos são completamente independentes, né?
recompensando com algo que eles apreciem, então, como uma guloseima, ou elogiando sinceramente, ou fazendo essas visitas através das meditações à nossa criança interior, né? Existem muitos profissionais, inclusive essa academia que eu mencionei para vocês anteriormente. Existe uma clínica ligada também de Conscienciologia a esses estudos, com um profissional muito competente, em que ele realiza essas técnicas dentro da clínica, nos levando ao contato com nossos eu superiores, nossos mentores e guias, nos levando em contato com essa criança interior, né? Então, eu aconselho muito o estudo através dessa academia, que se chama Abraconesp. Eu vou deixar para vocês o link sempre, né, durante esses estudos sobre os eus, que foi um dos temas que me foi muito sugerido durante as técnicas que eu venho aprendendo na academia. Então, eu tenho aprofundado por conta própria os estudos no eu superior e nas técnicas, e isso tem trazido resultados fantásticos para mim. Há também pessoas que treinam a sua criança interior, ou seu eu básico, através do uso do pêndulo. Podemos treiná-lo também, respondendo perguntas simples, estabelecendo primeiro um código de sim, não, duvidoso, bom, mal, não sei, né? Depende daquilo que você queira estabelecer como comunicação. Isso significa estabelecer uma convenção para a comunicação entre vocês, como fazem os especialistas em radiestesia. Algumas pessoas têm a seguinte convenção: um círculo no sentido horário para sim ou bom, ou um anti-horário para um não ou mal, né? Parando o pêndulo quando não quer responder ou ignora a resposta. Mas o importante, na verdade, é descobrir o seu próprio código pessoal de comunicação com esse seu eu básico, fazendo, a princípio, perguntas simples, cujas respostas você já conhece, e pedindo depois a confirmação de que aquele é o movimento para o sim ou para o não, ou não sei. Muitas vezes, trabalhando com pêndulo, deixa de oscilar porque o eu básico, né? A nossa criança interior está cansada e não quer cooperar naquele momento. Então, é preciso parar o diálogo e deixar descansar, ocupando-se com outras coisas, a fim de que as energias dessa criança sejam restabelecidas, seu interesse volte, e o uso do pêndulo, por consumir muita energia, né, não se deve prolongar por muito tempo. É sempre bom recarregar-se através da respiração profunda, dos exercícios respiratórios, e após alguns minutos, recarregando as energias. Também pode ser contato com a natureza, aterramento. Mas eu vou dar uma dica a vocês: não tentem fazer previsões futuras, tais como adivinhar o cavalo que vai ganhar o grande prêmio ou os números da loteria, porque podemos ter armazenado em nosso banco de memórias a ideia de que o jogo é um pecado, ou até mesmo o ato de querer adivinhar os números esteja prejudicando as pessoas. Então, o eu básico, a criança certamente fornecerá números errados, ou então ela vai dar, na verdade, uma resposta que pensa ser do seu agrado para te agradar, sendo depois que você pode ser rotulada de mentiroso ou mentirosa e cair nessas brincadeiras, porque você também vai atrair entidades que queiram brincar com essa energia. Então, evite a todo custo predizer acontecimentos futuros com auxílio do eu básico, e somente o eu superior pode prever o futuro ou as probabilidades dentro do teu campo.
E é preciso muito treino, muito exercício, muita meditação, muita técnica e prática para chegar a esse estágio, tá bom? Não é da noite pro dia que você teve acesso a essas informações que você vai conseguir a conexão. Como tudo na vida, necessitamos fazer um esforço, necessitamos nos dedicar. Bem, falando um pouco sobre o Ani, ou eu médio, a palavra Ani significa o espírito que fala, que é o mais conhecido, pois é a nossa parte consciente, intelectual e raciocinadora. É ele quem controla o eu básico através da força da vontade. É o eu médio quem programa a consciência existente no eu básico, imprimindo nele noções do bem e do mal, do certo e do errado. E somente o eu médio pode pecar, pois só ele é capaz de ferir intencionalmente alguém. O eu médio produz os pensamentos comuns do dia a dia, que vão depois formar nosso futuro, cristalizando o nosso futuro. Não possui memória, depende do eu básico para isso, ao qual recorre para obter as lembranças armazenadas em cachos no corpo Aka do seu eu básico. Tá aí, muitas vezes você pergunta, mas será que essa pessoa, em caso mesmo de traições, será que geralmente quando a gente fala em traição, a gente pensa logo nos homens, que traem as mulheres, mas a gente sabe que isso não é inerente ao gênero do ser humano, que também existem mulheres que são capazes de trair. Então a pergunta é, será que não pensou que iria ferir? Tá aí a resposta. O nosso eu consciente, o nosso eu médio, ele não tem memória. Quem tem memória é o nosso eu inferior, o nosso eu básico. Então, muitas vezes agimos no impulso do momento, quem está agindo é o eu médio e nos leva a realizar ações que mais tarde vai repercutir, gerando karmas negativos. A tarefa do eu médio é ensinar, treinar e guiar o eu básico, acompanhando em seu crescimento evolutivo e ajudando a ser menos animal e mais humanos. O erro mais comum cometido pelo eu médio é o de descer ao nível do eu básico e compartilhar da sua selvageria e condições emocionais. Isso acontece quando o eu básico escapa do nosso controle por estar cheio de complexos ou quando a vontade está enfraquecida pela falta de mana ou força vital em nossos corpos. O que o médium não deve deixar acontecer é que o eu básico fuja ao seu controle, tornando o dono do espetáculo de nossas vidas, O que nós estamos vendo aí na humanidade acontecendo é isso, de forma aleatória e lógica, que é o seu padrão de ação individual. Nossa tarefa como eus médios é primordialmente de aprender a trabalhar de forma adequada e consciente com os outros dois eus, o básico e o superior, de forma a ser humano, integrado, pois foi criado para assim ser, Nós fomos criados para assim ser. E tá aí, conhecimento é tudo para começar esse treinamento do nosso eu básico, nosso eu inferior, de forma bastante consciente e com vontade própria. A alma Kua, ou superconsciente, que é o nome que os kahunas davam para o nosso terceiro eu, que é o eu superior, quer dizer espírito paternal totalmente confiável, esse é o significado da tradução, estando implícito nas raízes da palavra, que é composto de uma parte feminina e outra masculina, sendo, portanto, um ser andrógeno. A alma Kua vive em seu corpo Aka, fora do corpo físico,
mas está ligado ao eu básico pelo cordão ACA, podendo ficar próximo ou a uma certa distância, porém sempre ao alcance do nosso chamado. Se os 3 eus estão trabalhando normalmente, o eu básico, a pedido do eu médio, pode a qualquer tempo chamar o eu superior e dar a sua mensagem pelo cordão ACA.